Sejam todos bem-vindos, me chamo Douglas, sou analista de sistemas da RBX Soft. Estou aqui para apresentar para vocês algumas das novidades da versão 4.1. O foco principal dessa versão foi adicionar tratativas para ampliar a segurança dos arquivos temporários que são gerados pelo RBX Soft no servidor onde o mesmo está instalado. Vamos lá, vou apresentar para vocês aonde foram adicionados e quais campos foram adicionados para essas tratativas, certo? Login no sistema. Aqui em empresa, parâmetros, dados gerais, foi adicionado na aba RBX Server este bloco contendo as configurações de arquivos e pastas temporárias, certo? Neste bloco foi mantido o campo que já existia nas versões anteriores, tempo de vida dos arquivos. Nas versões anteriores, este tempo de vida de arquivo só podia ser definido em dias, ou seja, você vinha aqui e colocava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. A partir dessa versão foi adicionada uma nova tratativa, que seria este campo aqui, ó, que seria a unidade de vida dos arquivos. Agora você pode definir tanto em horas quanto em dias os tempos de vida dos seus arquivos que são criados temporariamente no RBX Soft, certo? Também para ampliar a segurança foi adicionada essa nova opção, que é utilizar pastas temporárias dinâmicas. Nas versões anteriores, o RBX sempre criava os arquivos dentro da mesma pasta. Todo dia, todos os arquivos, boleto, nota fiscal, fatura, relatório, tudo ficava dentro da mesma pasta, certo? A partir dessa versão, com essa opção habilitada, sim, o RBX vai gerar dinamicamente uma nova pasta temporária todo dia no seu servidor, certo? Também foi adicionado a mesma coisa para os arquivos que são gerados temporariamente. Ou seja, boleto, nota, fatura, esses arquivos também podem ser criados com nomes aleatórios. Nas versões anteriores, por exemplo, quando você ia gerar um boleto, você gerava um boleto, o nome do seu arquivo lá no seu servidor era boleto, underline, o número do boleto. A partir dessa versão, não vai ser mais assim, se você marcar isso daqui como sim, certo? O que o seu sistema vai fazer? Vai gerar boleto, underline e um código randômico aleatório para definir esse boleto, entendeu? Então o nome da sua pasta onde os seus arquivos ficam e o nome dos seus arquivos podem ser gerados aleatórios. Isso vai aumentar e muito a segurança dos seus arquivos gerados dentro do seu servidor, certo? Também foi adicionado uma nova opção que é excluir os anexos após o envio de e-mail. O que isso daqui vai fazer? Por exemplo, você tem lá um faturamento configurado para enviar boleto, nota fiscal e fatura de serviço para um cliente só. A partir do momento que você fez o faturamento, que o seu sistema populou a fila de mensagens com o boleto, a nota e a fatura de serviço, e esse e-mail foi enviado com sucesso, o seu sistema vai entender que você não tem a necessidade mais de ter esses arquivos no seu servidor, certo? Você veio aqui e marcou como sim, você fez o envio de e-mail, deu sucesso no envio, todos os anexos que foram enviados vão ser removidos do seu servidor, porque o sistema entende que não tem mais a necessidade de ter os mesmos guardados, beleza? Essas foram algumas das melhorias de segurança, certo? Vamos mostrar outras melhorias. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês outra novidade que foi adicionada na questão de abertura de novos atendimentos, tá bom? Acesso ao menu, atendimentos, execução, vier aqui, botão novo. Nas versões anteriores, na abertura de atendimento, era possível fazer a pesquisa pelo cliente apenas pelo código do mesmo. Você vinha aqui, digitava o código do seu cliente, para fazer a abertura do novo atendimento, o sistema já ia lá, buscava o cliente. Nessa versão, foi adicionada a opção de pesquisa por CPF ou CNPJ, certo? Vou adicionar aqui um CPF. Eu vou dar um pesquisar. Essa pesquisa, ela vai trazer, no meu caso, meu sistema está configurado para permitir mais de um CPF por cliente. Se o sistema tiver configurado para permitir somente um, ele foi lá, identificou somente um cliente para esse documento, ele já vai trazer esse cliente preenchido aqui embaixo. Só que esse meu CPF, esse meu documento, propositalmente, ele tem mais de um cliente cadastrado no sistema, para mostrar para vocês. Ele traz todos os clientes cadastrados, certo? Separado pelo nome do cliente e o endereço do cliente, beleza?
A partir do momento que você foi lá, viu qual cliente que você quer, escolheu, marcou como ativo, ele vai carregar o código do seu cliente aqui e os dados do seu cliente e você pode prosseguir com a abertura do seu atendimento normalmente, beleza? Essa foi uma das melhorias na questão de abertura de atendimento, certo? A pesquisa pelo campo CPF, beleza? Também foi feita uma melhoria referente a contratos. Vamos lá, empresa, cliente, cadastro. Vou pesquisar aqui pelo meu cliente 85, é o que eu estava mostrando para vocês. Vou editar o mesmo. Foi adicionado na aba de contratos a busca automática do endereço principal do seu cliente. Ou seja, se eu for lá num contrato, endereço de instalação ou endereço de cobrança, eu não preciso cadastrar tudo manualmente. Por exemplo, no meu caso, esse meu cliente tem tudo preenchido no endereço principal, CEP, UF, cidade, endereço, número, complemento, bairro. Se eu for lá editar aqui, deixa eu acessar o contrato desse meu cliente. Se eu vier aqui no endereço de instalação desse cliente, vazio. Foi adicionado este novo botão que busca tudo o que ele tem no cadastro principal para o endereço do contrato. Basta apertar o botão, endereço principal carregado com sucesso, ele busca tudo de lá. Por quê? Isso aqui, provavelmente o seu cliente vai ser do mesmo CEP, pode ser que ele seja da mesma cidade, mesma UF, mude só endereço ou bairro. Isso torna muito mais fácil, porque você pode ir lá, apenas editar o que você precisa, certo? Editar o número e incluir. Certo? Foi adicionado isso para endereço de instalação e também para endereço de cobrança. Beleza? Ó, botãozinho aqui, basta apertar, ele carrega os dados de lá para cá e é só incluir e o endereço está preenchido automaticamente. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Também referente à questão de endereços, foi adicionado aqui na aba, no menu Empresas, Parâmetros, Cadastro de endereço, foi adicionados 3 novos botões: adicionar, remover e ver todos. E também foi adicionado um quarto botão, quando pressionar o ver todos, ele vai aparecer o ver principais, certo? Para que servem esses botões? Vou mostrar para vocês. Essas daqui são as localidades onde o seu provedor atende. No meu caso aqui hoje está definido que eu atendo Marialva, certo? Vou adicionar uma nova localidade, aperto ver todas. Dou um pesquisar pela cidade que eu quero identificar. Achei a cidade. Selecionei a cidade. Adicionei a cidade. A mesma foi adicionada, certo? Venho aqui, removo o filtro e dou um ver principais. Vai me mostrar a nova cidade onde eu atendo também, certo? Também posso remover essa cidade. Fui lá, removi essa cidade. Esses foram os botões adicionados no cadastro de localidade. Simples, fácil e rápido, certo? Agora eu vou mostrar para vocês algumas das novidades que foram feitas no painel de integração com VSC. Foram adicionados 2 novos botões na integração: Empresa, Parâmetros, Integrações, VSC. Aqui nas integrações com VSC foram adicionados 2 parâmetros: tipo de ligação, certo? Vim aqui definir um tipo de ligação local e também foram adicionados franquias. Como que funciona? Aqui na integração com VSC eu tenho meus planos configurados que possuem integração, certo? Então eu tenho um plano 10 que possui integração. Cadastrei um tipo de ligação local. Vim aqui em franquias, fiz a seguinte configuração. Vou apagar aqui e fazer de novo para vocês entenderem que fica mais fácil. Vou dar um novo. Peguei o meu plano 10. Peguei meu tipo de ligação, se for ligação local. Defini lá quantos minutos esse plano 10 para ligação local tem. Esse plano 10 para ligação local tem 100 minutos, certo? Tem também agora a opção de valor de minuto excedente. O que significa isso? Se eu tenho um plano que possui uma limitação de 100 minutos, a partir do momento que passar
esses 100 minutos, por exemplo, meu cliente extrapolou, usou 10 minutos a mais, 110 minutos. Eu posso vir aqui e definir um valor X para cada minuto extrapolado. Na hora de fazer o faturamento, no caso de importar os documentos referentes do VSC, o sistema vai ver, opa, meu cliente tinha 100 minutos nesse plano, porém ele usou 110. Então quanto vai custar cada minuto excedente? Então vou vir aqui e vou configurar R$1 cada minuto excedente. Nesse exemplo que eu dei agora, se o meu cliente usou 110 minutos e o plano dele está configurado lá, por exemplo, no Routerbox está configurado que esse plano 10 é R$100, certo? E eu vim aqui e configurei que R$100 para ele usar 100 minutos. Se ele exceder, eu posso vir aqui, configurei o valor. No meu caso está configurado R$1. Então, meu plano 10 custa R$100 para 100 minutos. Meu cliente excedeu esse plano, usou 110 minutos. Então, o que o sistema vai fazer? Na hora de processar o faturamento desse cliente, ele vai verificar que ele tem que inserir R$10 a mais. Por quê? Porque o cara excedeu os 100 minutos que ele tinha disponível para esse plano. Certo? Também foi adicionado aqui na central do assinante. Estou logado na central do assinante, tá bom? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Foi adicionado aqui em financeiro extratos de ligações. Nessa aba aqui foi adicionado. Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar quando que está configurado. Aqui agora é possível o seu cliente entrar lá e ver os extratos de ligações deles. Entendeu? Simples e fácil. Então foi adicionado aqui na central do assinante o extrato de ligações, certo? E foi adicionado aqui na configuração da integração com o VSC o botão tipo de ligação, para você definir quais os tipos de ligação que o seu cliente pode fazer, e as franquias, que é quantos minutos e qual o valor excedente e qual o tipo de ligação para cada plano que o seu cliente pode utilizar. Essas foram as novas implementações referentes à integração com VSC. Outra novidade que temos para a versão também são alguns serviços referentes a contratos. Vou mostrar para vocês na prática, que é mais fácil. Vou acessar aqui um cliente de teste, o mesmo cliente que a gente está usando, cliente 85, certo? Contrato. Esse meu cliente, ele tem o contrato 618 dele, está ativo. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o serviço de suspensão temporária para suspender o contrato dele. Vamos pegar esse contrato 618 e executar a suspensão dele, certo? Deixa eu pegar aqui o JSON do serviço, abrir o Postman, certo? Vamos executar. Está na mesma URL de demonstração que eu estou mostrando para vocês. Colei aqui. Vamos testar com 617. Esse é o serviço de suspensão temporária. Customer ID seria meu cliente. Contract ID, o número do meu contrato. A duração da suspensão. Start date é a data que vai começar a suspensão. Usuário e o Ticket ID, caso tenha um atendimento para essa suspensão. Mas no caso a gente vai testar sem atendimento. Vamos lá. 618. Contrato suspenso com sucesso. Certo? Vamos lá na web. Está aqui. Vamos atualizar o frame. 618 estava ativo. Agora ele está suspenso. Beleza. Outro serviço também que foi adicionado também foi o de ativação de contrato. No caso, esse contrato 618 nosso, ele foi suspenso agora via serviço. A gente vai ativar esse mesmo contrato também via serviço. Mesmo cliente, 85, contrato 618, certo? Executei. Sucesso. Então quer dizer que o nosso contrato 618 acabou de ser ativado, certo? Também foi adicionado um serviço de cancelamento da suspensão temporária. Porém, esse serviço não faz o cancelamento de uma suspensão se o contrato já estiver suspenso. Ele faz apenas o cancelamento de uma suspensão agendada. Ou seja, o seu contrato ainda não está suspenso, mas tem uma suspensão agendada. Exemplificar para ficar mais fácil. Vou pegar aqui um serviço de suspensão temporária. Uma suspensão temporária para o contrato 618, porém para o dia 20. Para ele não suspender. O contrato não pode estar com a situação suspensa.
executei, agendou a minha suspensão, meu contrato está com a situação ativa. Se eu vier aqui em suspensão temporária, o meu contrato 618 tem uma suspensão aguardando. Dia 20 ele vai começar a suspensão por 30 dias. Agora eu tenho a possibilidade de cancelar a suspensão temporária desse contrato de 618. Por quê? Porque o meu contrato está com uma situação ativa, mas eu tenho uma suspensão temporária programada, agendada. Aí eu consigo cancelar essa suspensão. Então vamos lá. Meu cliente 85, contrato 618, usuário Douglas. Aquela suspensão temporária que eu tenho configurado é essa daqui, ó. Essa suspensão temporária que eu tenho configurado. Se eu executar isso daqui, ele vai cancelar aquela suspensão. Vamos ver. Foi cancelada com sucesso. Vamos atualizar aqui. Pronto, minha suspensão temporária foi cancelada. Estes são os 3 serviços referentes à suspensão de contrato, certo? Um de executar uma suspensão temporária, outro de cancelar uma suspensão temporária e o outro de ativar um contrato com uma suspensão temporária. Outra novidade dessa versão foi a criação de um web service para geração de link de download do PDF da fatura. Como que ele funciona? Através do número interno do documento ou número interno da fatura, é possível que o web service retorne um link para download do PDF dessa fatura. Eu vou mostrar aqui para vocês na web uma fatura para a gente seguir de exemplo no web service, beleza? Então a gente vem aqui menu, financeiro, faturas de serviço. A gente vai consultar aqui, pesquisar uma fatura para um cliente, para um documento de um cliente. Esse meu cliente só tem um documento emitido, tá? Pelo documento do cliente e pelo cliente, o sistema vai me retornar as faturas desse cliente. O cliente tem a fatura 313. Vou emitir essa fatura. Essa aqui é a fatura emitida via web, a fatura 313 para o cliente Pedro Henrique, no valor de R$ 120, certo? Agora a gente vai fazer este mesmo processo pelo web service novo que foi criado. Vamos aqui, Postman. Para isso eu preciso do ID da fatura ou do ID do documento. No caso, a gente vai pegar o ID do documento usando um outro serviço para consulta dos documentos em aberto desse cliente. Vou pesquisar pelo cliente 128, os documentos em aberto na conta 3, beleza? Me retornou aqui o documento em questão que a gente vai testar. Esse é o ID interno do VoterBox. Lembrando que o web service só funciona com o ID interno. Então a gente vai lá no serviço que a gente vai consultar. Tá aqui, ó. Este é o ID interno da fatura e este é o ID interno do documento. O serviço funciona ou com um ou com outro. Não pode informar os dois casos que ele não vai funcionar. No caso, a gente acabou de pegar o ID interno do documento. Então a gente vai testar pelo ID interno do documento. Beleza? Consumir o serviço. Tá aqui. O serviço me retornou um link com o PDF da fatura, certo? A gente vai pegar aqui, vai acessar o nosso navegador, colocar o link e tá aqui a nossa fatura. Cliente Pedro Henrique, fatura 313, no valor de R$ 120. Isso aí, pessoal, chegamos ao fim do webinar da versão 4.1. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado a respeito de temas debatidos no nosso webinar ou de outros temas, pode entrar em contato com o nosso suporte, que todos estão prontos para atendê-los, e também em contato com qualquer um dos consultores, beleza? E uma dica, caso vocês precisem do changelog, o mesmo fica disponível aqui no nosso... Basta clicar no ícone do RBX ISP no sistema de vocês, você vai ser redirecionado para o nosso site, certo? Aqui no nosso site tem a opção de changelog, onde todos os changelogs das versões ficam disponíveis, beleza? No nosso caso foi debatido a versão 4.1, então o changelog está aqui, basta fazer o download. E outra coisa, caso vocês precisem, também tem o atalho para o manual do usuário, é onde ficam nossos manuais referentes aos web services
certo? Basta entrar aqui que tem todos os manuais referentes aos serviços disponíveis no RBX. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença de todos e muito obrigado e até mais.